Bom dia, boa tarde a todos. Estou muito feliz em fazer parte aqui deste painel e trazer um assunto muito interessante dentro da área de mineração. Gostaria de me apresentar. Me chamo Thiago, sou diretor de marketing da Huawei e estou aqui justamente para poder trazer um pouco mais de como que a tecnologia, acompanhado da indústria, pode ajudar principalmente a indústria de mineração a fazer uma mineração mais segura e mais eficiente. O tema que eu trago aqui para vocês é a questão da mineração inteligente, fazendo a indústria da mineração mais segura e mais eficiente. Vou trazer dois tópicos importantes. Primeiro, apenas um breve apresentação da empresa Huawei para aqueles que não conhecem, e depois nós falaremos um pouco da mineração inteligente, utilizando o 5G como base de conectividade. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil, há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Com mais de 1.000 colaboradores distribuídos em 5 escritórios, a empresa está presente na vida dos brasileiros, construindo um Brasil mais conectado. Huawei, no Brasil e para o Brasil. A Huawei, ela é líder em fornecimento de produtos de infraestrutura de TIC, tecnologia da informação e comunicação e dispositivos inteligentes. Temos como principal missão trazer o digital para todas as pessoas, casas, organizações, para um mundo mais inteligente e mais conectado. A Huawei hoje no globo terrestre possui 194 mil colaboradores. Ela se encontra hoje na posição 49 da Global 500 e estamos presentes em mais de 70 países em todo o mundo. Hoje nós somos considerados a empresa número 5ª em investimento de desenvolvimentos e somos considerados também a 6ª empresa mais inovadora do mundo. Isso não se dá à toa, se dá principalmente o fato de a gente dedicar parte de nossa receita, em torno de 12% a 15%, apenas em desenvolvimento. Aqui no Brasil, nós trabalhamos de formas abertas e cooperamos com o desenvolvimento do ecossistema. Estamos há 22 anos trabalhando na indústria de nuvem, inteligência artificial, com programas desenvolvidos aqui dentro do Brasil. Já investimos em mais de 40 milhões com fundos para a aceleração de aplicações de nuvem e inteligência artificial. Temos hoje programas de conexão com as indústrias, possuímos 2 laboratórios de inovações, o CSIC, que é o nosso Centro de Soluções e Inovação, que se encontra em São Paulo, o nosso campus em Sorocaba, que é onde nós temos uma aplicação real em 5G, e também contamos, além disso, com o nosso Open Lab, que é uma maneira da gente engajar toda a indústrias e empresas a justamente terem soluções de ICT cada vez para empresas mais conectadas. Também ajudamos a formar uma aliança chamada F4, que é Fibra mais 4K, para ajudar em toda a distribuição e conexão de fibras no Brasil. Temos programas de desenvolvimento de talentos, como, por exemplo, o Seeds for the Future, que ele investe em talentos em todas as universidades do Brasil, cultivando para que as pessoas que possuem soluções mais inovadoras possam apresentar isso para a indústria. Aqui no Brasil foram mais de 30 mil talentos já desenvolvidos e esperamos que no próximo ano nós possamos, nos próximos 5 anos, trazer pelo menos mais 3 mil talentos
a serem desenvolvidos. E no mundo inteiro nós colaboramos para que possamos ter cada vez mais uma unificação global de todas as normas, o ecossistema mais aberto e acelerar toda a parte de desenvolvimento industrial. O 5G, né, vamos falar um pouco mais das tecnologias. O 5G realmente ele vai ser um elemento muito interessante, disruptivo dentro da rede móvel. Se nós compararmos o 4G com o 5G, uma das grandes vantagens do 5G é a questão de velocidade, pois ela possui velocidade até 25 vezes maior do que a velocidade hoje dentro do 4G, uma conexão sem fio. Para dar um exemplo, se ver necessário baixar um vídeo de 8 gigabits, no 5G isso é possível fazer em 3 segundos. E também é uma tecnologia que ela possui um tempo de resposta mais rápido, quase 50 vezes mais rápido do que a questão do 4G. Isso torna para que você possa respostas e conteúdos mais em tempo real. E também é uma tecnologia que vai poder conectar muito mais dispositivos. Então, a sua capacidade de conexão por quilômetro quadrado ela é quase 10 vezes maior do que hoje existe no 4G. Se nós compararmos com relação à questão do gigabit, né, o custo do bit, entre o 4G e o 5G, a capacidade sendo 25 vezes maior, o custo do gigabit ele é quase 1/10 do que é hoje dentro do 4G. E seus principais ativadores são as tecnologias de New Radio, que ele aumenta a eficiência em quase 10 vezes, a questão de você ter aplicações como Massive MIMO, que você amplia a capacidade e o ganho dentro da rede móvel, e a questão da largura de banda dentro do espectro, porque você vai estar utilizando uma tecnologia entrante dentro da banda C. A banda C é a banda do 3,5, é a frequência do 3,5, e você tem 100 MHz, comparado hoje aos 20 MHz que existem hoje nos espectros do 4G. Existe também a capacidade do DSS, que a gente não fala aqui, que é o Dynamic Spectrum, que é o compartilhamento dos espectros do 4G, justamente para poder utilizar a tecnologia do 5G. Muitos dos nossos clientes estão utilizando isso para poder trazer justamente a experiência o mais rápido possível para seus usuários. O 5G ele é uma atualização de software. Ele pode funcionar em qualquer frequência. Então, como as frequências do 4G elas estão disponíveis, utiliza-se dessa tecnologia de divisão de espectro, justamente para poder fazer o uso da tecnologia nesse momento aqui dentro do Brasil, enquanto o leilão ainda não aconteceu. Além do 5G, nós podemos falar do compute, que é a questão de você transferir o hardware, que muitas vezes ele é mais caro, para processamento em nuvem. Se a gente observar ao decorrer do tempo, nós tivemos mainframes, PCs, hoje são dispositivos móveis e até mesmo dispositivos que a gente usa no próprio corpo, como relógios, né? Muitos óculos estão nascendo, e o processamento cada vez exigindo maior robustez. E aí você tem as principais tendências, que é uma questão de força bruta, porque você necessita de maior processamento. O dispositivo sempre tem que estar mais próximo da nuvem para que você possa ter menor tempo de resposta. E a ubiquidade, que é para você ter maior capilaridade, melhor consistência das informações que estão sendo passadas. Então, o compute justamente vai acompanhar toda essa parte de inteligência. E cada vez mais que você transferir isso para uma nuvem, como por exemplo, você consegue baixar o custo das aplicações que necessitam o uso de processamentos mais pesados.
E também, um outro pilar que é muito importante é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial em todo segmento dentro da indústria, ela vai ser muito importante, porque ela vai ter um aprendizado e tentar substituir aqueles processos que são mais repetitivos e também trazer uma resposta mais rápida. Dentro da mineração, nós podemos observar que é muito importante, por exemplo, para a fiscalização dos equipamentos de API que as pessoas usam. Então, isso pode ser fiscalizado através de um machine learning e a inteligência artificial poder trazer essa resposta. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente. E em todo segmento de desenvolvimento, a gente consegue acompanhar que a inteligência artificial ela vai ser essencial para essas novas aplicações que vão surgir. Se voltarmos um pouco no tempo atrás, a gente jamais poderia pensar que um dispositivo móvel como um celular era possível assistir um filme. Então, são aplicações que estão surgindo e aplicações irão surgir com o desenvolvimento dessas tecnologias, uma tecnologia de conectividade, a transferência de dados de banda mais altas, uma questão de processamento em nuvem e a inteligência artificial preocupando justamente a parte de trazer uma resposta para as aplicações dentro das indústrias. E tudo isso, o que a gente elabora é o ecossistema. Gosto muito de mencionar que o 4G ele mudou as nossas vidas e o 5G vai mudar a nossa sociedade. E para isso, uma colaboração entre as indústrias e os parceiros é super importante. Pegamos o exemplo lá na China, que 7 meses depois do lançamento do 5G na China, mais de 10 segmentos de indústrias se aproximaram com a Huawei para o desenvolvimento de novas aplicações. E acompanhamos e suportamos o desenvolvimento de mais de 100 aplicações e temos hoje mais de 500 parceiros e parcerias feitas justamente para poder trazer as aplicações para a indústria. E aqui no Brasil não é diferente. E o intuito da gente mostrar isso, a gente fez o nosso dever de casa, como, por exemplo, o nosso armazém em Sorocaba, onde nós estamos realizando uma prova de conceito através do 5G. Nós temos o 5G hoje suportando o nosso armazém, e o armazém possui 22 mil metros quadrados, e a principal dor existida dentro deste armazém era justamente o transporte dos nossos produtos, que são muito grandes, pesam em torno de 800 quilos, de um local para o outro. E para não haver interrupção de processos, nós tivemos uma parceria para 7 novas aplicações, como, por exemplo, o veículo autônomo, que é o AGV, o uso de etiquetas e leitores RFID de radiofrequência, linhas automáticas de pesagem e embalagem, empilhadeiras automáticas, robôs de detecção de manutenção, câmeras inteligentes e até mesmo uma nuvem para poder fazer o teste e integração de todos os nossos equipamentos antes de serem enviados para os sites. Isso ajuda bastante, porque cada cliente, cada equipamento necessita ser integrado e ele precisa ser testado. E com a tecnologia de nuvem, o 5G e a inteligência artificial, foi possível montarmos um ambiente como prova de conceito, justamente para trazer uma produção mais eficiente, uma mais segura, porque nós estamos tratando de equipamentos muito robustos e muito pesados. Isso se assemelha muito à questão da mineração, que é o nosso próximo tópico. Vamos lá, não mudou aqui o slide. Por favor. Ok, o nosso próximo tópico, nós vamos falar aí da mineração inteligente.
E para a gente falar de mineração inteligente, vamos voltar à questão da questão da conectividade. O 5G aí como um dos elementos desses pilares para poder fazer com que essa mineração seja segura. Então, um dos principais objetivos dentro da 3GPP é você ter uma velocidade maior, principalmente na questão de uplink e downlink, e você prover um tempo de resposta menor e conectar mais dispositivos. E tudo isso está relacionado dentro de tecnologias como da rede móvel, como o Enhanced Mobile Broadband, o Ultra Reliable e More Machines Terminals Connected. Então, nós temos aí maior capacidade de tráfego, picos de dados que podem ser carregados, melhor eficiência espectral, mobilidade, que é algo super importante dentro da mineração. A mineração requer explosões, requer mudanças dentro da própria cava, então isso com certeza vai ser muito eficiente. Em resumo, o 5G ele vai prover 20 vezes maior capacidade do que hoje uma célula LTE possui e trazer melhor experiência para todos aqueles que estão ali dentro. E um aproveitamento melhor com menor tempo de resposta. Também possui uma característica muito importante, que é a questão do 3D Massive MIMO, que é multi-input e multi-outputs. Como vocês podem ver, o alcance uma das características principais do Massive MIMO é o alcance de multidimensões, tanto em feixes horizontais como em feixes verticais. E comparando em uma cava, que é onde você tem toda a extração do minério, onde é cavado aquele buraco, ele possui um melhor alcance. E o 5G ele não tem falha. Ou você tem sinal, ou você não tem sinal. Diferentemente hoje do 4G, para o leigo, não tem mais aqueles pauzinhos de conectividade. Conectou, ele está conectado. E existem alguns níveis, altos níveis de eficiência que devemos considerar também dentro da rede do 5G para exploração e desenvolvimento dentro das minas. Hoje, as minas contam com algumas tecnologias como radar, lidar e câmeras que exigem altas taxas de uplinks, altas taxas de transferências para a nuvem, para você transferir a informação ao invés de baixar, você subir essa informação. Essa informação pode ser muito facilmente conectada em um dispositivo, como se fosse, aqui no caso, dei um exemplo de um CPE, que é um dispositivo muito parecido com o Access Point, onde você pode ter uma adaptação e para poder conectar todos esses sensores, além de todos os tipos de tratores existentes, os tratores, os caminhões de carregamento, as pás escavadeiras e até mesmo drones de fiscalização. E toda essa informação pode ser transferida por diversas tecnologias de conectividade, seja conexões de fibra, seja de Wi-Fi, 2G, 3G, 4G e até mesmo 5G. Só que para atender algumas aplicações inovadoras e aplicações para trazer maior segurança e eficiência, como o gerenciamento de tráfego dos caminhões, análise de vídeos, controle remoto de caminhões e controle remoto de câmeras, veículos autônomos e até mesmo controle de drones, nós devemos considerar algumas observações, como, por exemplo, a questão de velocidade de rede, a questão da latência, a questão da reabilidade, a questão de cobertura e a questão de tempo de instalação. Se formos ver a questão da velocidade, a gente percebe que, por exemplo, o 4G, o 3G e o 2G e também o Wi-Fi, eles possuem algumas limitações. Por quê? O Wi-Fi ele é muito instável. Então, a gente está vivendo agora num período principalmente de pandemia, percebemos que dentro de nossas próprias residências conectadas ao Wi-Fi, a gente sente que às vezes, quando você se desloca um pouco mais do ponto de acesso, você perde a questão de cobertura.
O 2G, o 4G e o 3G, eles se tornam bandas insuficientes para aplicações como, por exemplo, transmissões de vídeo para serem analisados, que exigem melhor qualidade, caminhões autônomos, até mesmo caminhões remotos. Então, o 5G e a fibra, nesse caso, eles seriam realmente fundamentais para resolver a questão de velocidade. A questão da latência, que é o tempo de resposta, nós também vemos alguns gargalos, como, por exemplo, utilizando Wi-Fi e tecnologia existente hoje móvel, como 2G, o 3G e o 4G, porque você tem um menor tempo, um maior tempo de resposta. E esse atraso pode culminar principalmente em um acidente. Por isso que é importante você ter um menor tempo de resposta possível, colisão, ou até mesmo um objeto detectado caindo pela mina. Então, tudo isso necessita de um maior tempo de resposta para que você possa ter uma ação. A questão da reabilidade, a gente vê que é a estabilidade do sinal. E o Wi-Fi hoje, ele possui um grande problema, porque ele sempre se torna uma conexão pouco estável. A questão de cobertura também, o Wi-Fi ele é bem limitado. Se você está um pouco mais distante, a uns 5 ou 6 metros, você já começa a perder um pouco mais de cobertura utilizando o Wi-Fi. E a questão do desenvolvimento ser rápido, a gente percebe que, por exemplo, a questão da fibra, há a necessidade de você puxar a fibra em todo o ambiente da mineração. Então, por exemplo, se vai ter alguma mudança ou transporte, isso já compromete. E a questão da instalação de uma rede sem fio, ela já é mais rápida. Então, juntando todos esses elementos, a gente consegue perceber que a tecnologia de conexão, a 5G, se torna mais apropriada. E por que o 5G? Né? Por que o 5G vai ser um grande enabler para as minerações seguras e eficientes? Dentro da cava, você tem perfurações, você tem explosões, existem as pás cavadeiras que estão sempre fazendo toda aquela movimentação do minério dentro da cava. Você tem o transporte, né, dos caminhões e sendo transportado minérios muito pesados. E você tem também toda a parte de quebra do minério para poder colocar ele dentro de uma esteira. E cada um desses processos pode ocorrer em trazer acidentes, dificuldade de você até recrutar as próprias pessoas para poder estarem trabalhando, por ser um ambiente de alta perigosidade. Ele traz, sendo manual, ele traz uma baixa eficiência, principalmente que você precisa receber para depois enviar. Então, para você fazer uma explosão e ter uma análise, você precisa esperar que tudo seja feito. Para você perfurar, existem gases, né, que saem das perfurações, então você precisa ter uma detecção ali mais rápida. Isso é difícil você botar em termos de compensação para que se torne um processo contínuo. Sem contar que o transporte e a manipulação de todo o minério é extremamente perigosa. Então, por isso que o 5G ele se encaixa melhor com esses cenários. Como já falamos, o Wi-Fi limita a distância, tem uma performance um pouco mais instável, a questão de rede fixa ou mesmo de fibra, ela é perfeita para ambientes fechados, mas num ambiente aberto, um ambiente que tem constante mudança, se torna um pouco ineficaz. E as redes de 4G, 3G e 2G hoje, elas possuem uma baixa largura de banda e o atraso da rede é muito alto. E com isso, o 5G ele vai ativar para que esses cenários tenham melhor envio de banda e menor latência. E se nós analisarmos a questão da cava, a cava é uma área realmente extremamente valiosa. Então, ela possui as grandes reservas de minério. Então, o investimento, com certeza, ele é muito alto. E sem contar o volume de minério que você possui. Só que há os riscos.
há riscos de declínio de minérios, há riscos de explosões, e isso é normal dentro de um processo de uma mina. Por isso que eu trago algumas aplicações muito interessantes para a gente poder analisar. Como, por exemplo, nós temos uma escavadeira. A escavadeira, quando você tem a programação dela manual, você tem a pessoa ali toda hora fazendo a conchada e retirando o minério. Mas esse minério não é retirado apenas do chão, ele é retirado de diversos níveis. Como tem diversos níveis, há o risco, principalmente, de escorregamento desse minério. E quando você encontra uma pedra, um minério que é muito grande, a necessidade de explosão. O 5G, juntamente com o uso dentro da mineração, vai poder fazer com que isso possa ser trabalhado remotamente, sem a necessidade de oferecer risco para o operador dentro da cava. Como, por exemplo, o uso de câmeras. Cada câmera exige, por exemplo, vamos pegar uma qualidade em HD, um uplink aí de 4 megabits. Então, uma largura de banda de 4 megabits, se dividirmos entre a câmera da visão do motorista, a câmera da visão da conchada e uma câmera externa, colocada através, por exemplo, de um poste, você tem aí um total de 12 megabits, que é uma largura de banda até que relativamente baixa, mas se falarmos de uplink, é considerado um desafio para as tecnologias existentes, porque você necessita enviar essas informações. Como essas informações elas precisam ser vistas e precisam ser manobradas em tempo real, o tempo de latência exigido para uma operação dessa varia entre 25 a 30 milissegundos. E o 5G ele suporta esses requerimentos, de maneira em que a pessoa ela pode estar até remotamente, assim, a uns 10, 20 quilômetros, dependendo da rede, é claro, para poder fazer essa operação, tornando essa operação mais segura. Se falarmos, por exemplo, de caminhões autônomos, os próprios caminhões autônomos têm a necessidade de ter câmeras, tanto na frente quanto câmeras atrás. Isso além dos sensores. Nós temos sensores de lidar, radar. Esses sensores possuem baixos dados de transferências, mas são dados que necessitam ser contados. E você, quando tem uma escavadeira trabalhando, não é apenas uma, tem várias. Quando você tem um caminhão, não tem apenas um caminhão, tem vários caminhões. E todos esses elementos, tanto a escavadeira quanto o caminhão, eles podem ser facilmente suportados por um trabalho remoto, utilizando o 5G como meio de conectividade. Pois, uma vez conectado, por exemplo, em um CPE e conectado dentro da rede de mineração, toda a informação ela é passada para uma central de controle, onde você tem provavelmente uma estação de controle, toda preparada para o condutor, e ele pode fazer todo o seu trabalho remoto. E se nós pensarmos hoje na questão da tecnologia existente, o 4G ele oferece uma latência um pouco maior do que 90 milissegundos. E o uplink ele chega mais ou menos a 1.5 mega. Já o 5G ele consegue oferecer uma conexão de latência menor de 30 milissegundos e uplinks que variam até acima de 80 mega. Aqui no Brasil, em alguns testes que nós fizemos dentro da HAL, a gente conseguiu atingir até 97 megabits em ambientes, como por exemplo dentro do nosso warehouse, para uplinks de informações. Isso faz com que você possa ter a informação visual, a informação do controle e o tempo de resposta sendo real, isso sendo controlado. Você não tem aquela sensação de que quando você movimenta o controle por um lado ou para o outro, só depois tem esse reflexo. Então, nesse cenário, nessa aplicação, o 5G torna essencial e faz com que você não ofereça risco para o operador trabalhando
dentro da área de mineração. Uma outra aplicação muito interessante é a questão dos caminhões autônomos. Se nós pensarmos dentro de uma mineração, os caminhões, eles são essenciais para o transporte do minério. Desde o transporte daquele minério que está sendo retirado, que está sendo deslocado, ou até mesmo do minério que está sendo analisado, que é um minério realmente de interesse para a produção. E hoje, dentro de uma indústria, existem bastante caminhões, né? Podemos contar aí que, em exemplos realizados na indústria dentro da China, dentro de uma mineração, nós vimos ao torno de 40 caminhões trabalhando dentro dessa mineração. E a partir do momento em que você consegue fazer com que ele consiga trabalhar de forma autônoma, você acaba tornando esse processo mais eficiente, porque você tem os caminhões trabalhando em processos seguidos. E dentro do caminhão, vale ressaltar que, além de toda a questão de desperte, toda a questão de informações de telemetria, há o uso do GPS, radares, lidares, tudo isso para poder evitar a colisão. Sem contar que o GPS, dentro da rede 5G, ele é muito mais eficaz do que você utilizar a questão do GPS via satélite. Então, o 5G ele consegue aferir com muito maior assertividade a posição daquele determinado caminhão. E tornando ele autônomo, é possível com que você tenha maior precisão de onde está esse caminhão. E você faz com que toda a frota ela se torne automática e ela se torne contínua. Você tem o caminhão que está perto da escavadeira, que faz toda a coleta desse minério, você tem o caminhão que traz o minério a ser explorado, você tem várias atividades dentro da mineração que os caminhões podem estar trabalhando de forma contínua. Então, como que funciona essa solução, por exemplo? Você tem esses dispositivos, as câmeras, os GPS, os radares, todos dentro do caminhão, e eles estão conectados a um dispositivo, a um access point, por exemplo, 5G. Isso é conectado dentro de toda a central de controle, que vai dentro da rede, e você tem apenas uma pessoa fazendo toda essa supervisão, fazendo a supervisão e o controle de todo esse ambiente do controle de gerenciamento dessa frota. E tudo isso pode ser facilmente agendado, você pode, sem quaisquer intervenção humana. Isso torna o processo apenas a questão de iniciar, né? Você apenas inicia o processo e para o processo. Isso faz com que toda a parte de deslocamento do minério, desde a exploração, desde das explosões, ele possa ser automático e possa ser principalmente um processo contínuo e seguro, porque você tem a transferência das informações de posições aonde está cada um dos caminhões, vocês têm o radares e você tem todo o sistema por detrás para dar comandos caso alguma coisa aconteça. Digamos que por determinado tem algum problema em um caminhão e ele para, automaticamente todos os outros vão parar, porque todo o sistema ele trabalha em tempo real. E como você tem a transferência das informações, tudo isso é supervisionado por uma pessoa apenas remotamente, não oferecendo risco a nenhuma pessoa que trabalha dentro do ambiente da mineração. Uma outra aplicação que eu acho que é muito interessante, essa vale a pena a gente até gastar um pouco mais de tempo, é você juntar esses três pilares, né, da indústria inteligente, que no caso seria a conectividade de larguras de bandas muito altas, como por exemplo o 5G, aplicações que necessitam processamento mais robustos, que podem ser facilmente transferidos para a nuvem. Isso faz com que cada vez mais você
tenha redução de custo operacional, principalmente, não operacional, perdão, redução de custos dos maquinários, porque toda a parte de computação ela está deslocada da nuvem, e o uso da inteligência artificial, para que você possa tornar todo esse processo de exploração mais inteligente e mais assertivo, através, por exemplo, de tecnologias, de maneira em que você vai aprendendo, e à medida que esse aprendizado é feito da própria máquina, você consegue obter melhores resultados bem mais precisos. Vamos pegar, por exemplo, né, aqui nós temos um cenário muito interessante, uma topologia, que você tem os dispositivos, sejam eles câmeras, sensores de temperatura, sensores de saída de gás, sensores sonoros e também dispositivos móveis, né, que isso também é muito importante você ter perto de todo o pessoal humano que trabalha dentro da mineração para poder tornar efetiva a comunicação. Você traz o processamento dessa aplicação mais próximo, você usa modelos de aplicações em modo Edge Computing, isso você faz com que você tenha um melhor controle, suas estações de trabalho ficam mais próximas de onde tem a mineração para menor tempo de latência, e você tem aí como principal modelo para uso de processamento dessas informações, onde as famosas APIs, né, que são os softwares, eles possam ser desenvolvidos e possam ser treinados a partir dos dados que são oferecidos. E aí você tem uma grande variedade, né, de aplicações que possam ser desenvolvidas, como, por exemplo, nós ajudamos a desenvolver dentro do mercado chinês em operações de mineração. Um deles, né, que é muito interessante, é onde você tem a cinta, né, toda a esteira de transferência de minério. Essa esteira ela possui uma certa curvatura e todo o minério quebrado é colocado dentro dela e ela necessita ser contínua. E esse processo ele é muito importante para que você possa justamente identificar o tamanho, a essência desse minério, se você tem algum vazamento desse minério dentro da esteira, para evitar que você tenha algum problema maquinário. E tudo isso pode ser feito através de inteligência artificial. Então, você teria, por exemplo, as aplicações de câmera, né? A câmera ela estaria ali visualizando, supervisionando essa transferência do minério dentro da esteira. E a aplicação ela estaria detectando as características deste minério. Características do minério, se é um minério grande, se realmente é minério, às vezes você pode cair dentro dessa esteira algum equipamento, pode cair algo que não pertence, né, que não seja um minério, e isso você pode trazer alertas de maneira em que você possa fazer com que evite interrupção nesse processo. E a inteligência artificial ela é muito importante, porque ela, além de detectar essa informação, ela consegue trazer uma resposta e um alerta de como que isso está trabalhando. Junto com a nuvem, pois o processamento ele acaba se tornando na nuvem, faz com que o objeto da aplicação se custo reduzido. E o 5G, nesse momento, você utiliza a capacidade do envio das imagens em largura de banda para justamente promover com que essa aplicação seja realizada, ou seja, uma detecção de alguma anormalidade dentro dessa esteira. Vamos para a segunda aplicação também com o uso prático da inteligência artificial, como, por exemplo, as máquinas de perfuração que exigem espigos de água. Então, naquele determinado momento, você tem algumas perfurações feitas, perfurações onde necessitam acompanhamentos de pessoas, e quando você está fazendo essa manutenção, ou está fazendo essa perfuração, alguma coisa pode acontecer, como vazamento de gás, vazamento de água, e a inteligência artificial nessa aplicação ela é extremamente importante para fazer com que a segurança seja efetiva. Porque quando você tem uma detecção de algum
algum gás que não é factível para aquele determinado, você tem que ir um alerta e remover o seu pessoal dali. Ou quando você tem alguma explosão de água, né, você tem uma inundação e você necessita de alguma uma ação a ser tomada para remover essas pessoas dali. Então, essa aplicação, ela justamente consegue... Opa, acho que travei. Alô? Voltamos ao normal? Oi. Voltou ao normal? Aqui não voltou. Estou comunicando com você. Olá, pessoal. Peço desculpas, tivemos algum probleminha. Isso demonstra, né, por exemplo, uma rede Wi-Fi, que esse tipo de problema é suscetível. E realmente a gente precisa de maior segurança. Imagina dentro do ambiente de mineração. Então, como eu estava dizendo, a questão de aplicações dentro da perfuração em determinados túneis onde você tem riscos oferecidos como vazamento de gás, vazamento de água, a inteligência artificial ela vem justamente para poder contribuir de maneira a preditar se algum acidente ou algo pode acontecer. A terceira aplicação que eu gostaria de falar é a questão do monitoramento das pessoas que estão ali trabalhando dentro do túnel, de túneis, né, dentro de toda a cava. Então, há necessidade de fiscalização, principalmente ao uso correto de todos os materiais de segurança, capacetes, coletes, luvas, e através de uma câmera, isso é possível ser feito, você consegue ter a qualidade
da imagem sendo enviada para a nuvem, e a nuvem tendo alocada, por exemplo, uma aplicação em inteligência artificial, justamente para processar e detectar o uso correto, né, dos equipamentos de segurança. E isso realmente é muito importante. Então, a gente vê a eficiência da inteligência artificial, a questão da robustez do uso do computing dentro da nuvem, e o 5G aí como um enabler de poder enviar essas informações, informações de vídeo de dados bastante pesados. E também uma outra aplicação muito interessante é a questão do tráfego de pessoas dentro de túneis, né? Dentro de todo o ambiente da mineração. Você vai ter pessoas ali que necessitam estar passando, mas você tem que realmente exigir um controle, oferecer menos risco para saber que naquele determinado momento você tenha um monitoramento do tráfego dessas pessoas, principalmente se você tem algum acidente ou tem algum problema que ali, né, está acontecendo e você tem que soltar um determinado alerta. Então, o que eu gostaria de enfatizar é que a nuvem e a inteligência artificial, junto com a conectividade de alta velocidade, como por exemplo o 5G, são grandes enablers para poder fazer com que essa operação dentro da mineração ela seja mais segura, ela seja mais eficiente e ela seja principalmente uma operação que ofereça cada vez menos riscos para aqueles que trabalham ali dentro. Nós já vivemos alguns problemas causados como Brumadinho, e a Huawei ela caminha justamente para poder dar suporte para que novas aplicações dentro da indústria de mineração, possam ser desenvolvidos para que isso não se torne, não volte a acontecer. Então, trazer uma mineração mais segura. E, para finalizar, só aguardar aqui a mudança do slide. Para finalizar, o 5G ele vem como um grande ativador aí e dentro da indústria sem necessidade de ter pessoas trabalhando dentro dela para mineração. Isso, vamos partir para o pressuposto da questão da segurança, que você pode reduzir em zero a questão de acidentes. Então, nós vimos algumas aplicações, como escavadeiras, trabalhando de forma automática, com controle remoto. Isso evita com que você ofereça um risco para uma pessoa dentro da escavadeira, dentro da cava. E existem outras aplicações que possam ser utilizadas, como, por exemplo, a questão de fiscalização por drones. À medida que você tem explosões, até a indústria, né, perceber que a explosão foi muito bem sucedida e não houve nenhum problema, é necessário você ter a visualização da pessoa. E o drone, através de uma câmera, pode justamente transmitir essa imagem e você e a pessoa e o controlador ele pode estar remoto, ele não precisa estar ali perto, dentro da cava, perto principalmente da explosão. Então, a intenção é justamente trazer essa segurança e levar o risco zero de acidentes, zerar a questão de acidentes. E cada um, né, a gente sabe que as vidas elas não têm valores, então a gente pretende justamente trazer, incentivar a indústria de mineração justamente para poder fazer com que essa mineração inteligente ofereça riscos zeros. E sabemos que isso nós podemos tentar fazer uma mineração sem oferecer risco de pessoas dentro da mina. E, em segundo, trazer justamente uma mineração mais eficiente, você aproveitar o tempo em que está trabalhando dentro da mineração, fazer a exploração de maneira correta, mas fazer a exploração mais eficiente,
Se você, por exemplo, tem a questão dos carros autônomos, manualmente, os carros são dirigidos a uma velocidade de até 10 quilômetros por hora, justamente para não oferecer risco. E você não tendo pessoas dentro do ambiente de mineração, você pode aumentar essa velocidade para 30 quilômetros por hora, pois os veículos vão estar totalmente automáticos e totalmente cobertos por uma tecnologia e aplicações em maneira em trazer a mineração mais segura, você não vai ter pessoas ali dentro, sem contar que o transporte pode ser feito durante todo o dia, né? Você pode ter uma mineração cada vez mais eficiente. E os benefícios, eles são realmente muito importantes. Nós detectamos que um exemplo que você teve uma colheita dos minérios, uma produção mais rápida, então isso traz um novo valor, isso é apenas um exemplo que nós tivemos da mineração feita na China, e sem contar a questão do meio ambiente, né? Quando você tem a questão da exploração de mineração, todo o ecossistema ao lado da mineração é afetado. Então, se você torna o processo mais seguro, o processo mais eficiente, o tempo de exploração ali, com certeza, ele é menor. E você oferece um melhor benefício para as pessoas e para a sociedade, para toda a ecologia que está ali por volta dentro do ambiente da mineração. E com isso, eu fecho aqui o meu painel e ressaltando, né, que é importante a gente entender um pouco mais a questão de melhoria da eficiência da indústria, trazendo justamente ela por essa transformação que é a indústria 4.0, tornando ela cada vez mais automática, cada vez mais conectada, cada vez mais inteligente. Então, tudo isso vai fazer com que essa eficiência da indústria ela seja muito bem utilizada. E a indústria 4.0 tem que se aproveitar disso. E os pilares da tecnologia que, com certeza, vão proporcionar tanto uma mineração inteligente como qualquer outra indústria cada vez mais inteligente, mais segura, é a questão da conectividade, com larguras de bandas maiores e menor tempo de resposta, como, por exemplo, o uso do 5G, a transferência do custo de toda análise computacional para dentro de uma nuvem, isso reduz o uso de data centers e todo o custo embarcado em cada uma das aplicações dentro do ambiente da indústria, e o uso da inteligência artificial hoje, que realmente vai se tornar cada vez mais presente em nossas vidas. A gente vê hoje aplicativos de fotos que conseguem entender as pessoas, e tudo isso pode ser trabalhado e aprendizado também para a indústria da mineração. E eu gostaria de fechar apenas com um breve comentário que que eu gostaria de compartilhar com vocês, que justamente há algum tempo atrás, né, quando começou o 4G, os smartphones vieram, a mudança foi tão disruptiva que proporcionou uma evolução muito grande. E tudo isso causou um alto risco de preços, alto risco de competitividade e dispositivos cada vez mais caros. E isso é importante que a gente não tenha dentro do 5G, que a gente tenha uma competição cada vez mais livre, uma competição saudável, para que todos os players possam participar, para que um menor preço possa chegar para todos. A gente vê que 10 anos atrás tínhamos poucos fabricantes de dispositivos móveis e hoje há uma gama, uma diversidade muito grande e preços acessíveis para todos. Isso é muito importante. Então, acredito muito que o Brasil entende isso faz o bem para todos e a tecnologia vai caminhar em benefício para todos. Então,
deixamos a tecnologia trazer justamente uma melhoria para a indústria, para as pessoas, para todas as organizações, para fazer um mundo mais inteligente e mais conectado. Gostaria de agradecer a todos aqui da Expo IBRAM, para o IBRAM, e parabenizar por esse evento maravilhoso. Muito obrigado a todos.